1 Crônicas, capítulo 17. A aliança de Deus com Davi. O rei Davi morava em seu palácio quando, certo dia, em conversa com o profeta Natã, declarou: Estou aqui residindo em um palácio de cedro puro, enquanto a arca da aliança de Yahvé permanece abrigada numa tenda. E Natã encorajou Davi, dizendo: Vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Entretanto, naquela mesma noite, veio a seguinte palavra de Deus a Natã: Vai dizer meu servo Davi, que assim diz Yahvé, o Senhor: Não és tu que construirás uma casa para eu morar. Não tenho habitado em nenhuma casa desde o dia em que libertei Israel do Egito até o dia de hoje. Contudo, venho passando de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo o meu povo de Israel, alguma vez indaguei algum líder deles que ordenei pastorear a minha gente, porque não me construís um templo de cedro puro? Agora, portanto, vai e diga a meu servo Davi: Assim declara Yahvé, o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei às pastagens, onde cuidava das ovelhas, para que fosses príncipe sobre a minha nação de Israel. Caminhei contigo por todos os lugares por onde andaste, e destruí todos os teus inimigos de diante de ti. Agora te tornarei tão conhecido e ilustre quanto os mais importantes da terra. Também providenciarei um bom lugar para Israel, o meu povo, e os estabelecerei lá, para que tenham as suas terras e seu próprio lar, e jamais sejam incomodados. Povos ímpios e pagãos nunca mais os oprimirão, como fizeram em tempos passados, durante a época em que constituí juízes sobre o meu povo Israel. Agora subjugarei todos os teus inimigos. Além de tudo isso, sabei que eu, Yahvé, o Senhor, é que lhe edificarei uma casa, uma dinastia. Quando os teus dias se completarem na terra, sua vida chega ao fim e fores descansar com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência. Escolherei um dos teus filhos e eu, pessoalmente, estabelecerei o reino dele. Assim ele edificará uma casa para minha pessoa, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu Abba, pai e mestre, e ele será meu filho. Jamais desviarei dele o meu amor, como tive que fazer com Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu trono e governo durarão eternamente. Então Natã se apressou em comunicar a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado e revelado. A oração de Davi. Em seguida o rei Davi entrou na casa de Yahvé, o tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e declarou a seguinte oração: Ó Yahvé, Senhor Deus, quem sou eu? E quem é a minha família para que me tenhas trazido até aqui? Ó Deus, e como se isso não bastasse para ti, ainda deste uma palavra sobre a família deste teu servo, e me trataste como um homem ilustre, ó Yahvé, Deus. O que mais Davi poderá dizer-te sobre a honra com que tratas o teu servo? Tu bem conheces o coração do teu servo. Ó Yahvé, por amor de teu servo, e conforme a tua vontade, realizaste este feito grandioso, e tornaste conhecidas todas essas maravilhosas promessas. Não existe nenhum ser como tu, ó Senhor. Tampouco há outro Deus além de ti, segundo tudo quanto temos testemunhado. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome conhecido em toda a terra, mediante realizações portentosas e impressionantes, ao expulsar todas as nações e seus deuses de diante da tua gente que libertaste do Egito? Tu fizeste de Israel teu povo, tua nação especial para sempre, e tu, ó Yahvé, te tornaste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, seja confirmada para sempre a tua promessa acerca do teu servo e sobre a família dele, e realiza tudo quanto prometeste. Seja o teu nome estabelecido e glorificado ao longo da eternidade, e que se proclame em todas as partes: Yahvé, o Senhor dos Exércitos, é o Deus de Israel, sim, ele é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Meu Deus, tu revelaste ao teu servo que lhe edificarias uma casa, uma dinastia.
Por esse motivo, o teu servo encontrou liberdade e confiança para orar e suplicar a ti. Ó Yahvé, meu Senhor, tu és Deus. Tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua misericórdia e bondade, abençoa a família de teu servo, para que essa dinastia viva eternamente na tua presença. Porquanto o que tu, Yahvé, abençoas, abençoado permanece para sempre, ó Senhor. 1 Crônicas capítulo 18. As muitas vitórias de Davi. E aconteceu depois disso que Davi venceu os filisteus e os subjugou. Tomou das mãos dos filisteus a cidade de Gate e seus povoados e vizinhanças. Em seguida venceu os moabitas, que se tornaram súditos de Davi, pagando-lhes tributos. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nos arredores de Amate, quando Hadadezer tentava obter o controle da região do rio Eufrates. Davi lhe tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda mandou aleijar todos os cavalos que conduziam os carros de guerra, exceto 100 deles que foram escolhidos e separados. Quando os arameus, os sírios de Damasco, vieram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi e seu exército mataram 22.000 de seus soldados. Então Davi estabeleceu guarnições militares para governar em Arã de Damasco, e os arameus também se tornaram súditos de Davi e começaram a lhe pagar impostos. E Yahvé dava vitórias e mais vitórias a Davi em todos os lugares onde fazia suas incursões. Davi ainda trouxe para a cidade de Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer. Em Tibate, bem como da cidade de Cum, povoados que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi trouxe grande quantidade de bronze que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tol, rei de Amate, soube que Davi havia aniquilado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão saudar e parabenizar o rei Davi por ter lutado bravamente e vencido o temível Hadadezer, que sempre atacava o povo de Tol. Assim, Adorão também enviou a Davi todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze, os quais o rei Davi consagrou a Yahvé, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as demais nações, dos Edomitas, Moabitas, Amonitas, Filisteus e Amalequitas. Abisai, filho de Zeruta, também foi à guerra e derrotou 1000 Edomitas no Vale do Sal. E, em seguida, estabeleceu guarnições militares em Edom, sujeitando todos os Edomitas a Davi. E Yahvé, o Senhor, seguia acrescentando vitórias a Davi por onde quer que ia. Os oficiais de Davi. Davi reinou sobre toda a nação de Israel. Ele administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo e seus súditos. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista, o arquivista real. Tissadoque ben Avituve, Zadoque, filho de Aitube, e Avimelé ben Avietá, Abimeleque, filho de Abiatar, era sacerdotes, Salza era escrivão e secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os Queretitas e os Peletitas, e os filhos do rei Davi eram seus diletos e mais importantes conselheiros do rei. 1 Crônicas capítulo 19. Davi vence os Amonitas e os Sírios. Passado algum tempo, Naás, rei dos Amonitas, morreu, e seu filho o sucedeu, e passou a reinar em seu lugar. Então Davi ponderou: tratarei com bondade Anum, filho de Naás, porquanto seu pai foi leal e generoso para comigo. Então Davi enviou uma delegação com a missão de representá-lo e transmitir a Anum sua mensagem pessoal de pesar pela morte do pai. Todavia, quando os mensageiros de Davi chegaram às terras dos Amonitas a fim de comunicar as condolências de Davi a Anum, os príncipes e chefes amonitas advertiram a Anum: pensas acaso que Davi pretende honrar teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Com certeza, não é essa a verdadeira intenção de Davi. Ele os enviou como espiões para examinar nosso país e destruí-lo. Então Anum mandou prender os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas vestes até a altura das nádegas e os despachou de volta. Assim que Davi foi informado do que acontecera à sua delegação, enviou alguns mensageiros ao encontro dos seus representantes, porquanto haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: ficai em Jericó, até que vossa barba cresça, e então retornai para casa.
Percebendo Hanun e os amonitas que haviam transformado seu perfume em mau cheiro ao olfato de Davi, isto é, tinham provocado a ira do rei, alugaram de Aram-Naharaim, Mesopotâmia, de Aram-Maará, Aram-Maaca e Tissová-Zobá, carros de guerra e cavaleiros para conduzir os carros por 35 toneladas de prata. Alugaram também 32.000 carros e seus condutores. Contrataram o rei de Maaca com seu exército, o qual veio e acampou próximo a Medeba, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a frente de guerra. Ao receber essa notícia, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se colocaram em posição de batalha na entrada da cidade, e os reis que haviam chegado para cooperar com eles tomaram posição em campo aberto. Observando Joabe, que estava cercado pelas linhas de combate, separou alguns dos mais corajosos e bem treinados soldados de elite de Israel e os perfilou diante dos arameus. Confiou ao seu irmão Abisai o comando do restante do exército e alinhou-se em face dos amonitas. E Joabe deu a seguinte instrução: se os arameus prevalecerem sobre mim, virás em meu socorro. Se os amonitas forem fortes demais para ti, eu partirei em teu auxílio. Tende ânimo, sê forte e corajoso para com o nosso povo e diante das cidades do nosso Deus. E que Yahvé, o Senhor, faça o que lhe parecer bem. Então Joabe e seus soldados avançaram bravamente contra os arameus, que viram-se obrigados a fugir dele. Quando os amonitas notaram que os arameus estavam recuando e batendo em retirada, perseguidos por Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim Joabe retornou para Jerusalém. Ao compreender os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros com a missão de trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrates, o rio, e Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado sobre essa movimentação, Davi reuniu todo o exército israelita e atravessou o Jordão, avançou contra eles e formou linhas de combate em frente deles. Assim que a batalha teve início, eles fugiram da presença de Israel, e o exército de Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os servos de Hadadezer se deram conta de que haviam sido derrotados por Israel, suplicaram paz a Davi e se submeteram a ele. Depois disso, os sírios nunca mais se dispuseram a socorrer os amonitas.